No ar, Inclusão e Saúde, uma realização APAI de Aracaju. Olá, já estamos no ar com o Inclusão e Saúde. Como o nome já diz, tudo relacionado a esses dois segmentos ganha destaque aqui no programa. Hoje, por exemplo, nós vamos mostrar uma reportagem sobre o projeto que traduz a inclusão na prática. É o trabalho dos amantes do caiaque em Sergipe, que agora dão aulas para assistidos da APAI em Aracaju. E por falar em APAI, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais na capital inaugura nova área de saúde e amplia a capacidade de atendimento, inclusive com o setor de estimulação precoce para os casos de microcefalia. No programa de hoje também, destaque para quem tem deficiência auditiva. Em comemoração ao Dia Nacional da Educação para Surdos, que acontece a cada 23 de abril, o Inclusão e Saúde traz ao estúdio a presidente do IPAESE, a Ana Lúcia. Também aqui conosco, o otorrinolaringologista Dr. Fábio Santana. Entre os assuntos, o especialista vai nos dar dicas de como cuidar melhor da audição e como a tecnologia tem ajudado àqueles que nasceram sem este sentido ou aos que ficaram surdos em função de algum incidente. E no quadro O Seu Direito, o advogado André Cazucas vai falar sobre os direitos do deficiente auditivo ao buscar uma oportunidade de trabalho. Tudo isso daqui a pouco, logo após o intervalo comercial. Eu volto já. Estamos apresentando Inclusão e Saúde. Voltamos a apresentar Inclusão e Saúde. Voltamos com o Inclusão e Saúde, agora para a primeira reportagem de hoje. Nela você vai conhecer o trabalho de um grupo de amantes do caiaque, que além de se divertir, passou a trabalhar a inclusão em pleno rio Vaza Barris. Acompanhe. A aula é no rio Vaza Barris, na orla Pôr do Sol, no Mosqueiro. Mas antes de caírem na água, eles recebem instruções. É preciso, por exemplo, saber segurar o remo corretamente e fazer os movimentos certos. Os coletes salva-vidas também são necessários. E depois de tudo pronto, agora sim, é hora de navegar de caiaque. Os jovens convidados são alunos da APAI de Aracaju e se mostram bem dispostos a praticar a modalidade. Sem qualquer temor e sempre acompanhados dos instrutores, eles seguem rio acima. Parecem até já ter intimidade com o equipamento. A iniciativa inclusiva é do Grupo Caiaque, formado há 2 anos por profissionais de diversas áreas, que têm em comum a paixão por esse tipo de esporte. A proposta é que os encontros entre eles e os assistidos da APAI aconteçam a cada 15 dias. A gente quer trazer ele para um lazer que é de igual para igual. Eles são aqui do caiaque, igual a todo mundo, e para ele se divertir, e a gente também se diverte com ele. É um prazer remar com eles aqui. Eu acredito que vai melhorar no equilíbrio dele, na parte física dele, né? Porque ele vai estar remando. E do prazer dele estar remando aqui com a gente. Isso é muito importante para mim. Não só para mim, como os outros colegas meus também. Isso é muito bom, é um lazer também, né? Anderson, ó, você faz um assim e a outra, ó. Não é o braço duro não, entendeu? Alivia um, estica o outro, alivia um, vá. Douglas, gostei, viu, Douglas? Jogou duro, viu, Douglas? Meu irmão, pegou rapidinho. Meu irmão, pegou rápido, cara. Que trabalho incrível, né? Parabéns ao Anderson e a toda a sua equipe. E agora é a vez da nossa primeira entrevista de hoje. Aqui no estúdio está a presidente do IPAESE, a Ana Lúcia Nunes. É que a cada dia 23 de abril se comemora o Dia Nacional da Educação para Surdos e o IPAESE é uma entidade que faz muito bem esse papel aqui no estado. Ana, obrigado pela sua vinda aqui ao nosso Inclusão e Saúde.
eu sei que não está fácil para ninguém e para o IPAESE da mesma forma. Mas antes da gente falar dessas condições, de como está o IPAESE efetivamente, queria que as pessoas tomassem conhecimento do que é o Instituto efetivamente. O IPAESE, ele hoje é uma escola que nós temos do ensino fundamental menor ao segundo grau técnico em tecnologia da informação. Temos mais de 100 alunos no IPAESE, completamos o ano passado 15 anos de existência. Hoje nós temos alunos egressos do IPAESE que já estão na universidade, que estão aí no mercado de trabalho, né, que estão se posicionando muito bem na sociedade. Agora, quando você fala que eles são alunos, que eles são pessoas que até já estão alcançando o seu lugar ao sol, como a gente costuma dizer, significa dizer também que eles conseguiram isso porque estudaram no IPAESE? Se não fosse o IPAESE, como é que estariam essas pessoas É muito hoje? difícil. Eu sou mãe de um surdo, né, sou uma das fundadoras do IPAESE, e um grupo de pais de 6 crianças na época, nós nos juntamos para fundar o IPAESE porque nós não tínhamos opção de educação dos nossos filhos. Tinha escola tradicional que não estava preparada, como ainda hoje não está preparado para receber essas crianças. Que o que diferencia a educação dessa criança é a língua, o reconhecimento de uma língua, né, que é a segunda língua brasileira, que é a Libras. Nós não temos nem hoje a escola pública, nem a escola particular, tem total condição de repassar tudo que é necessário à educação, considerando essa língua. Agora, como é que as pessoas fazem? Quem é hoje surdo, ele se inscreve, qualquer pessoa pode estudar lá ou não? Tem algumas condições. Como é que funciona? O nosso interesse, o nosso objetivo seria a gente atender todos os surdos do estado de Sergipe, né? Sergipe hoje tem 23 mil surdos, Nossa, 9 mil gente, né? surdos com idade escolar, né? Mas muitos desses surdos, a própria família não tem a consciência da importância da educação, né? Então não busca viabilizar essa educação, e o trabalho nosso é constante, tanto para o convencimento das famílias de que essas pessoas têm potencial, né, quanto também para educar essas crianças. E uma das coisas que as pessoas se enganam muito, que acham que por ser surdo conhece Libras, né, que é o grande engano. Não é bem Porque assim, muitos né, vêm na prática, eles vêm de famílias ouvintes que começam a utilizar mímica, outra forma de comunicação. Aí acabou entendendo a linguagem, quer dizer, pois aquela é. comunicação funcionou para eles, resolveu. É quando ele vai para o IPAESE, ele vai aprender Libras e aprende português, né? Então, a partir disso daí que realmente eles conseguem se desenvolver. Mas quem estuda no IPAESE paga alguma coisa? Nós temos hoje, né, um convênio com o governo do estado, temos convênio com algumas prefeituras e temos a participação dos pais. Então, nós temos, assim, algumas prefeituras, por exemplo, Nossa Senhora do Socorro, nós temos 21 surdos de Nossa Senhora do Socorro que hoje estão no IPAESE. Então, E a prefeitura paga quanto por cada aluno? Em média, ou se depende do convênio? O custo nosso hoje no IPAESE é de aproximadamente R$600 por aluno. Por aluno. E hoje ela paga mais ou menos 50%. As prefeituras, ou qualquer prefeitura, ou Não, só essa de Socorro? essa de Socorro especificamente. Vai de porque acordo a com o gente convênio, né? vai de acordo com o convênio, porque a gente não contratando com a prefeitura assim, o acesso do aluno X. É de um Entendi. número X de aluno e ele assume alguns custos das E o Estado instituições. também é nesse montante? O valor que paga? Estado, o Estado, pelo convênio que nós temos com o Estado, ele não pode cobrir a parte de pessoal, Entendi. né? Só cobre a parte dos custos indiretos, custos administrativos, né? O aluguel. Então é um valor que hoje cobre nossas despesas administrativas. Mas Nós não hoje o temos- IPAESE não está conseguindo se manter. Qual é a realidade do IPAESE hoje? Nós estamos com muita dificuldade. Nós estamos hoje com pagando hoje, né, depois de um trabalho muito árduo, no mês de fevereiro, Pagando no mês ao de fevereiro. pessoal, né, e esperamos buscando forma de estar pagando março, né, pagando toda essa questão da tributação.
fundo de garantia, INSS, buscando formas... Até porque precisa estar regular em relação às suas certidões negativas, né? Nós tivemos um problema de não receber dos municípios em função de um atraso que nós tivemos na própria certidão negativa. Para quem não está muito acostumado, as entidades precisam ter as certidões negativas são obrigatórias para poder receber o dinheiro dos órgãos públicos, senão não recebe. Fizemos toda uma negociação agora com o próprio INSS, dividimos em 60 parcelas para ficarmos regular e receber das prefeituras. Vamos fazer o seguinte, mas tem outra maneira que as pessoas podem ajudar, por exemplo, o IPAESE? Nós temos a contribuição voluntária, né? Nós estamos sempre fazendo eventos, estamos nos mobilizando com realização de bingos, de bazar, né? Feijoada, forró, com tudo que é possível, né? Para estar buscando esse recurso e também como doação. Qualquer pessoa ela pode se associar ao IPAESE e ter uma contribuição mensal. Como ela pode fazer isso? Tem um número de contato? É melhor ligar? É melhor passar um site, um e-mail? O que é melhor? Nós temos o nosso site, o site do IPAESE pode ser acessado e através do site pode se cadastrar e nos contatar, que é www.ipaese.com.br. E nós temos também, pode ligar diretamente para o IPAESE, 3-211-0938. 0938. Está aí na sua tela, você pode acompanhar, a gente está reforçando aí para colocar na tela para ficar mais fácil a fixação. Vamos fazer o seguinte, essa é uma oportunidade que a gente está aproveitando para apelar ao povo, as pessoas puderem ajudar, não é fácil. E é tanto trabalho, que hoje, uma das coisas que o IPAESE não gosta de fazer é essa operação, porque nós sabemos da importância. Mas é necessário, né? É que é a importância nossa, né? E nós sermos formados, né, essencialmente de pais que compõem o IPAESE, da seriedade que é a instituição que está sendo convidada pelo Ministério Público para ser a primeira instituição transparente nesse programa do Ministério Público de Transparência, né? Então é uma instituição que vem se mantendo muito tempo com muito cuidado, com muito esforço e com muito zelo com a própria imagem da instituição. Ana Lúcia Nunes, obrigado pela sua vinda ao nosso Inclusão e Saúde. Desejo boa sorte. Sei que não é fácil, é um desafio grande pelas dificuldades que você falou. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Obrigada a você por nos permitir estar trazendo um pouco do nosso trabalho. Obrigado. Bom, agora, depois de aprendermos um pouco sobre essa realidade dos deficientes auditivos, vamos à segunda reportagem de hoje. Nela, um momento histórico para a APAE de Aracaju, a inauguração da nova área de saúde. Na ampliação, um setor destinado aos casos de microcefalia em Sergipe. Acompanhe. A nova clínica Manuel dos Santos Carvalho demorou 3 meses para ficar pronta e custou R$80 mil. Agora o lugar conta com 9 setores de tratamento para os assistidos, como espaço para fisioterapia, atendimento odontológico e terapia ocupacional. Hoje está sendo realizado um sonho, mas um sonho não meu, um sonho da APAE que pode se estruturar para cada vez mais atender essas pessoas com deficiência que aqui estão e a gente ampliar esse número de atendimentos porque a população necessita disso. A grande novidade da clínica é a reinstalação do setor de estimulação precoce. Ele vai ajudar principalmente as crianças com microcefalia e, além delas, as famílias também poderão contar com apoio psicológico da associação. Estamos trabalhando com uma intervenção multidisciplinar para que a gente possa acolher não só o usuário, né, com a microcefalia, como também as mães, a família de modo geral, né, porque os pais não sabem ainda como lidar com a situação, é um choque tanto emocional, né, e a criança precisa de ter um aparato, de um apoio, né, e a gente vai trabalhar estimulando essa criança, né, com os profissionais da terapia ocupacional, de psicólogos, né, toda a intervenção interdisciplinar que precisar. Gidelma vem de Estância todos os meses para receber atendimento. Para ela, as novas instalações vêm numa boa hora e ajudam a acelerar o tratamento do filho. Sendo a qualidade já que tem. Meu filho é bem tratado aqui, é tanto que no dia que ele não vem, ele chora. Ele não vem para cá. Já está acostumado. Esta outra mãe é recente no lugar. Começou a fazer parte da associação em novembro, mas já percebe que o filho melhorou com os cuidados. Marcelo, ele quando entrou aqui,
ele não tinha assim vontade de nada, né? Era parado e triste, e hoje não, ele já está animado, já reage a coisas que elas oferecem que ele não quer. Né? Vamos supor assim, uma brincadeira nova para ele, que ele não gostava, hoje em dia ele já está querendo aquela brincadeira, então para mim é um estímulo daqui, né? A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais cuida de mais de 200 pessoas. Com a nova clínica, esse número poderá chegar a 350. A APAE conta com a ajuda de empresas e da própria sociedade, mas o presidente reforça o pedido das doações. Temos o telemarketing nosso, que liga para as pessoas, agenda o horário, o dia, o local. Então, para a gente não importa o valor, importa a vontade da pessoa contribuir. Então, podemos pegar doações de R$5, de 10, de 50, de 1.000, que sempre é bem-vindo, né? Mas a gente não se limita a valores, né? O pessoal do telemarketing liga, agenda, e a gente vai buscar na residência da pessoa, no trabalho, onde for marcado, for mais conveniente para o doador, não para a gente. Parabéns aí à APAE de Aracaju e em especial ao pessoal do Cajucap, que tanto tem ajudado as APAEs de Sergipe. Óbvio que toda a ajuda é necessária e faz que a entidade continue crescendo cada vez mais. Me refiro especificamente à APAE de Aracaju. Por isso, você quer ajudar a APAE, saiba como contribuir. Basta ligar para o 3205-4600 ou mande mensagem para o nosso WhatsApp. Diga que você quer colaborar com a APAE. 99887-2299. Agora, nós vamos a um rápido intervalo. Na volta, o otorrinolaringologista Dr. Fábio Santana. Entre os assuntos, o especialista vai nos dar dicas de como cuidar melhor da audição e como a tecnologia tem ajudado aqueles que nasceram sem esse sentido ou aos que ficaram surdos por algum incidente. Também daqui a pouco, no quadro Seu Direito, o advogado André Cazucas, falando sobre os direitos dos deficientes auditivos e, sobretudo, na busca da oportunidade de trabalho. Voltamos já. Estamos apresentando Inclusão e Saúde. Voltamos a apresentar Inclusão e Saúde. Voltamos com o Inclusão e Saúde. E como anunciamos, está aqui conosco o Dr. Fábio Santana, otorrinolaringologista. Ele é especialista em otologia. Você vai entender bem o que é isso. Doutor Fábio, obrigado pela sua vinda aqui ao nosso Inclusão e Saúde. Vamos começar exatamente esclarecendo o que é a otologia, quer dizer, a área que cuida exatamente da audição. Então estamos com o homem certo para tratar dos assuntos que a gente veio tratar hoje aqui no nosso programa. O que é a otologia efetivamente? Como é que ela ajuda as pessoas que têm algum tipo de incidente ou perdeu a audição, seja de nascença ou porque aconteceu alguma coisa nesse percurso aí do avançar da idade? Claro, então, dentro da otorrinolaringologia nós temos subespecialidades, né? Assim como diversas outras áreas da medicina. A otologia é a otorrinolaringologia focada para as doenças da orelha. Entre elas está tratamento de perdas de audição, juntamente com outras especialidades da área médica e da área não médica que podem auxiliar no tratamento ou na reabilitação daquele indivíduo. Tá, mas muita gente acaba perdendo a audição durante o passar do tempo. Começou a juventude, mas começou a sentir dificuldade. Não, é só uma perda superficial. Como é que as pessoas conseguem detectar? Olha, eu tenho um problema mesmo, isso precisa ser levado a sério. Quando é isso? E de fato existe aquela perda de audição que acontece com o envelhecimento, a famosa presbiacusia, que geralmente incide acima dos 60 anos. Nessa faixa etária, 1 a cada 4 indivíduos vai ter uma perda de audição significativa. Natural. E existem também outros fatores de risco. Doenças metabólicas como diabetes, hipertensão, doenças da tireoide, doenças autoimunes podem também ser fatores de risco para a perda de audição. Além disso, existem predisposições genéticas, indivíduos que nascem com herança genética, genes mutantes, que favorecem a perda de audição, seja na idade mais jovem ou na idade mais adulta ou idoso. Além disso, existem fatores de risco como exposição excessiva a ruídos, exatamente. Quem trabalha com máquinas que fazem barulhos, quem trabalha como telefonista. Isso, atualmente todas as empresas existem os programas de prevenção de perdas de audição. Aquele indivíduo que é exposto a um ambiente de trabalho que se meça acima de 85 decibéis,
ele precisa usar um EPI, um equipamento de proteção individual, para evitar justamente a PAI, que é a perda auditiva induzida por ruído, que é uma perda que vai acontecendo durante vários anos de exposição. Não é uma perda que ocorre assim em semanas ou meses, é em torno de anos. Alguns indivíduos são mais susceptíveis, outros não a esse tipo de perda. Tá, agora, como é que a tecnologia tem ajudado, né? Eu sei que tem as próteses que são colocadas, tem o ouvido biônico, como é conhecido. Isso na prática está acontecendo, e no caso aqui em Sergipe, como é que está funcionando isso? Bem, com relação ao ouvido biônico, ele é conhecido como implante coclear. É um dispositivo, foi desenvolvido a partir... O modelo que nós temos hoje foi desenvolvido a partir da década de 70, o primeiro implante coclear do mundo feito nos Estados Unidos por Dr. House. E no Brasil, o primeiro implante foi feito desde 1977. O implante coclear é indicado para indivíduos que nascem com perdas de audição severa a profunda, ou seja, aqueles indivíduos antes do desenvolvimento da linguagem oral, que não se adaptam muito bem com o aparelho de audição convencional. É o famoso AASE. Ou aqueles indivíduos adultos que já têm um código linguístico estabelecido, eles já têm uma memória auditiva, já têm um córtex, um sistema nervoso central preparado para a audição, porém, por algum momento na vida, eles perderam a audição e também não se adaptaram ou não se beneficiaram com o AASE, né, o aparelho de audição convencional. Qualquer pessoa, quer dizer, além disso que o senhor falou, é porque é um implante mesmo, você precisa abrir para fazer a cirurgia e implantar mesmo. Isso. Né? O implante coclear é um dispositivo eletrônico, ele é implantado cirurgicamente. No caso, são indivíduos pré-linguais até os 5 anos, que não se adaptaram bem ao aparelho de audição convencional. É necessário pelo menos uma experiência de 3 meses com o aparelho, não só usando o aparelho. Para ver se se adapta, né? Exatamente. E para saber se ele não tem benefício, para você garantir. A partir daí, é indicado o implante. Isso, o Estado hoje faz? Quer dizer, eu digo o Estado, o município, ou não, só particular é feito? Não. Esse é um procedimento obrigatório, a contemplação dele pelo SUS, né? Não só o aparelho de implante coclear, como os aparelhos de audição convencionais, como outras próteses implantáveis de orelha média também são contemplados através do SUS. E outra indicação é o indivíduo adulto, né, ou criança que após o período de desenvolvimento da linguagem, ele perdeu a audição. Agora, vale lembrar também que o implante coclear, o procedimento cirúrgico é uma parte do tratamento. A partir daí, o indivíduo obtém um canal de comunicação e ele vai ser reabilitado através de um fonoaudiólogo especializado. Tem que levar todo um processo ainda, não é simplesmente implantar. Exatamente. Ele vai ter que se adaptar a uma nova realidade, né? Exatamente. Eu já vi algumas demonstrações em que a criança, como nunca tinha ouvido de fato, a partir daquele ouvido biônico, ela passa a enxergar um outro mundo, ela passa a acompanhar, como se ela estivesse nascendo praticamente. Quando existe a ativação do dispositivo, você faz o procedimento cirúrgico, aproximadamente um mês após esse procedimento é feita a ativação do dispositivo. O indivíduo pós-lingual, geralmente, é um momento muito emocionante, ele voltar a recuperar aquela audição. Deixar bem claro, na verdade, o dispositivo lhe dá uma nova forma de audição, não necessariamente você vai ter a sua audição anterior. Já a criança, inicialmente, não pode ser o momento de ativação, um momento muito sublime para famílias, familiares acompanham, porém, não necessariamente é um momento que a criança vai ser agradável para a criança, porque ela está recebendo um estímulo ao qual ela nunca recebeu antes. Leva um tempo, né? A partir daí é o primeiro passo para a reabilitação do indivíduo, que leva em torno de... para a criança desenvolver uma boa linguagem, uma boa adaptação, a partir do 3º ano de reabilitação, a gente considera que ela possa começar já a falar bem, desenvolver uma boa linguagem oral e uma habilidade auditiva, né? As habilidades auditivas. Doutor Fábio, muito obrigado pela sua vinda, agradeço mesmo, foi assim, extremamente importante, foram extremamente importantes suas colocações. Espero que a gente tenha ajudado as pessoas também a entenderem um pouco desse outro universo. E pode procurar o setor público, quem não tem a condição de fazer o particular, ou quem tem o plano de saúde, enfim, vai buscar de acordo com essas definições que foram trazidas aqui a público pelo doutor Fábio. Obrigado pela sua vinda aqui. Obrigado. Eu que agradeço. Bom, e agora é a vez do quadro O Seu Direito. Pois é, já no estúdio, o advogado André Cazucas. Seja bem-vindo mais uma vez, doutor André. Claro, a gente já está aqui no quadro O Seu Direito. E hoje, como o tema
exatamente essa questão voltada para o deficiente auditivo, fazendo referência ao Dia Nacional da Educação para Surdos. O programa está todo centralizado nessa questão. Bom, agora é sobre o direito, com base no que explicou, inclusive, o doutor Fábio, né? Existem pessoas que às vezes têm a necessidade, têm aquilo que está preconizado na lei, mas quando ele vai buscar o setor público, seja município, seja estado, aí ele encontra algumas barreiras. Quais são os trâmites, doutor André? E isso é muito interessante e bastante atual. Inclusive, no ano de 2015 foi aprovada uma lei nacional de inclusão das pessoas com necessidades especiais, que vem de tratados internacionais que o próprio Brasil já homologou e quase o mundo inteiro hoje tem um consenso nesse sentido. Então, o que as pessoas devem entender é que se administrativamente ela tiver uma dificuldade maior do que o necessário, ou o tempo ela não puder esperar, ela pode acessar os órgãos do judiciário. Ela pode tanto ir ao Ministério Público, que tem um setor especializado nisso, como também pode procurar a Defensoria Pública, se for uma pessoa de baixa renda, como pode procurar um advogado privado, constituir o seu advogado e acionar a justiça. Agora, tem um detalhe importante em relação a essa questão ainda do deficiente auditivo. Muitos deles têm direitos também relacionados à oportunidade até de trabalho. Bom, quais são os direitos deles nesse sentido, doutor André? Semana passada a gente falou de um modo geral, mas o deficiente auditivo, o surdo, ele não pode ser... A empresa tem que contratá-lo de qualquer jeito? Existe uma média, uma quantidade, ou isso é válido para todos os deficientes? Veja, na realidade há vários graus de deficiência, inclusive a deficiência auditiva, que começa lá dos 25 decibéis até a anacusia, aquele indivíduo que ele não ouve praticamente ou não ouve nada. E há também no próprio decreto federal estabelecendo limites. Então as empresas elas devem contratar portadores de necessidades especiais, inclusive pessoas com deficiência auditiva, que pode ir de 1 a 5% do total de empregados daquela empresa. E os concursos públicos que também estabelecem que no mínimo 5% e até 20% de pessoas do quadro deve ser preenchido com portador de necessidade especial. E aí se inclui também o deficiente auditivo. Então, não há uma legislação específica para o deficiente auditivo. Ele se enquadra na legislação geral. Exatamente. Quanto à proteção ao mercado de trabalho. Tá, mas no caso do deficiente auditivo, as pessoas precisam saber se comunicar com eles também. A empresa tem alguma obrigação para dizer, olha, eu preciso preparar. Então, não, vamos levar o pessoal para o IPAES ou um grupo que seja multiplicador para aprender Libras. Isso é só de bom tom ou a empresa tem a obrigação de preparar esse ambiente? O objetivo não é só fornecer remuneração, é incluir o portador de necessidade especial, inclusive o portador de necessidade auditiva. Então ele tem que ser dado a ele todos os mecanismos para que ele possa trabalhar com dignidade e ser integrado às demais pessoas e à corporação de uma maneira geral. Então isso é obrigatório, sob pena de se caracterizar um assédio moral nas relações trabalhistas. Para a gente finalizar, doutor André, no caso desse ambiente que a gente está falando, alguém que vai buscar uma oportunidade de trabalho, mesmo sendo surdo e essa dificuldade toda, mas e se ele buscar simplesmente o INSS para dizer, olha, eu não quero trabalhar, eu quero ficar encostado, como a gente diz, depender de um benefício, enfim, qual que é o melhor? Ele pode ter as duas coisas? Não tem como. Não tem como. Se aquela pessoa ela é apta ao mercado de trabalho, e o mercado de trabalho não pode segregá-la indiscriminadamente, sob pena também de um assédio na relação pré-laboral, e a própria Justiça do Trabalho já protege isso, a não ser se ela realmente é completamente impossibilitada de trabalhar, aí sim ela pode ter um benefício assistencial, que é o LOAS da pessoa com necessidade especial e de baixa renda. Essa pessoa ela pode receber um benefício assistencial. Agora, se a debilidade auditiva foi causada devido ao ambiente laboral, às vezes ela está trabalhando num ambiente muito ruidoso, aí ela pode ter um benefício acidentário, que é o auxílio acidente, que vai continuar junto com ela até que ela venha se aposentar por invalidez nessa situação. Bom, é sempre bom tê-lo aqui, doutor André Cazucas, nosso advogado. Obrigado. O quadro Inclusão e Saúde vai voltar semana que vem, se Deus quiser. Obrigado pela sua vida aqui. Bom, o Inclusão e Saúde de hoje fica por aqui. O que é que você achou do programa? Quer dar outras sugestões e subtemas relacionados à inclusão e à saúde? Mande já a sua mensagem para o nosso WhatsApp, 99887-2299. Acesse também a nossa fanpage, facebook.com/apaiaracaju, ou ainda o nosso site, www.apaiaracaju.org.br. Ouça também a nossa rádio web no Facebook, facebook.com/apaifm.
O Inclusão em Saúde tem exibição inédita, sempre aos sábados às 10 da manhã, com reprise às quartas-feiras às 2 da tarde, aqui na sua TV APRP. Até o próximo programa, se Deus quiser. Você assistiu Inclusão e Saúde, uma realização APAI de Aracaju.